Boa noite a todos. Boa noite! Boa noite, doutora Obrigado, Ilma. Alcione Emerick. Tudo Tá me bem? ouvindo A bem? paz. A paz, minha doutora. E aí? Que bom estar aqui com você, com o mestre. É Prazer. ótimo te ouvir. Está... É o contrário. Está com a mestra. Não, senhor. Gente, muito bom estar aqui. O povo está entrando. Que bom. É... Final com E tema aí? esse, né, Alcione? A gente tem um tema bem desafiador e instigante para falar essa noite, né? Pois é, doutora. É um tema bastante desafiador. Acho que tem bastante a ver com a sua prática, né? Tem também a ver com a minha prática. Então, eu tenho aqui boas perguntas para te fazer nessa noite. Dona Virgínia está aqui, ó. Virgínia, participa, minha filha. Está dizendo que o meu som está baixo. Deixa eu chegar aqui um pouco Tal- mais perto. Pronto, deve ter melhorado, E né? aí, como é que está passando aí a pandemia? Tá fazendo os atendimentos em casa, online? Não, Como é que tá? eu estou amando esse tempo, Alcione. Estou É? amando ficar em casa, trabalhar em casa, escrever, atender. Está sendo muito bom, muito bom. É. Você está fazendo todos os atendimentos online? Estou. Alguns Tá, né? pacientes que não puderam ficar online porque foram para sítio na verdade, meu som continua baixo, gente, por que será, hein? É, o seu áudio continua baixo. Engraçado. É, mas o Não seu sei áudio está por chegando quê. bem para mim. Tá chegando bem para você? Alguém Para mim falou está aí que chegando ele tá bem. baixo. É. Melhorou? Estão falando que o áudio ainda. Você tem fone aí, Ilma? Não estou com ele aqui. Não estou, Você mas está eu tenho falando do seu. trabalhado com ele assim, desse jeito direto. É, Por que mas o esse pessoal tá povo falando, para mim também, acho que tá bom. Aí, o pessoal tá falando que tá bom o som. Está dando para ouvir, está bom. só se eu desligar e entrar de novo? É, não, mas eu acho que tá bom. Acho que tá bom. Tá bom o áudio, o pessoal tá falando aqui. Então Mas vamos lá. vamos Vou lá falar conversar alto. então, doutora. Oi. Isso, fala alto. Então, eu pensei da gente bater um papo sobre esse tema de família, porque é muito interessante, né? Eu, dentro da minha prática, já tem bastante tempo que eu também atendo, né? Inicialmente nessa área como um conselheiro cristão, agora também como um psicólogo. E é Uhum. muito interessante porque se a gente analisa todos os casos que a gente vai atender, realmente tudo começa na família. É assim, muito É interessante verdade. porque quando você atende alguma pessoa com algum transtorno, uma pessoa que está ruim, olha, é muito raro você encontrar alguém que advém de uma família funcional. É assim, muito raro. E quando a pessoa vem com todas aquelas queixas que ela te traz, uma rápida investigação nos antecedentes, na família de origem, é incrível como a família parece ser
assim, quase que determinante para o desenvolvimento psicológico e para a saúde mental do sujeito no futuro, né? E por mais que às vezes ele funcione até bem, mas as marcas da família, elas estão bastante afincadas, né, no inconsciente, na personalidade, na maneira desse sujeito lidar com o cônjuge, com os filhos, com a sociedade, com Deus. O que é que você Eu pensa vejo como disso? determinante, Alcione. Eu vejo que a família, o cenário familiar é determinante para a saúde ou para a doença. Porque o que a gente tem visto? Você vai escutar alguém atrás daquela pessoa, daquela dor que ela está sentindo, daquela demanda que ela está trazendo, há uma história familiar. E esse cenário familiar, você vai lá e você vai fazer o link, né? Exatamente lá. Por quê? Porque a família, ela é a promotora da saúde, mas também ela é a produtora da doença, né? O adoecimento, um casal em desarmonia, né? Os sintomas vão aparecer, né? O corpo vai falar daquilo que a alma não está dando conta de lidar. Então, a Sim. gente sabe que a medicina psicossomática já estuda isso profundamente há muitos anos, né? E traz essas questões para a gente que a gente comprova na clínica. A clínica Sim. mostra exatamente isso, né? As feridas mais dolorosas, aquelas que mais afetam a estrutura psíquica, acontecem na família. Porque não são aquelas pessoas de Agora, fora que vão nos ferir, mas é aquelas que a gente espera amor, né? sim. A gente às vezes fica com, por exemplo, na faculdade de psicologia havia um discurso muito grande, aí a gente fica às vezes nesse impasse, nesse dilema, de não querer culpabilizar os pais, né? Então, a gente fala, às vezes, a questão está na família, e aí a gente fica com às vezes, com esse sentimento de que não quer culpar os pais. Como é que você lida com esse impasse de, ao mesmo tempo, esses pais que já vieram com as suas marcas, eles acabam replicando essas marcas, levando essas marcas para os filhos, e ao mesmo tempo a gente não quer colocar peso sobre esses pais, mas ao mesmo tempo esses pais estão envolvidos nisso, e às vezes os filhos já cresceram, já estão com essas marcas. Como é que a gente faz para lidar com esse impasse? Então, eu acho que não é jogar uma culpa para cima dos pais, né? Eu sempre digo assim, seu pai foi o melhor pai que ele deu conta de ser. Sua mãe foi a melhor mãe que ela deu conta de ser. Essa é a questão. Não dá para você ficar jogando um peso sobre eles. Não. Sim. Eu entendo que o olhar precisa ser para uma compreensão. Uma compreensão da origem das suas dores, para você tratar. Porque Sim. o que eu vejo, né? Conversando com uma pessoa, uma admiração enorme pela mãe, a mãe foi guerreira, ficou viúva cedo, né? Fez isso, lutou pela gente. Então, a mãe ela tem uma idealização, a mãe é um modelo para ela e tudo. Mas uma situação quando a mãe teve que sair e trabalhar fora para lutar pela família, ela tinha acabado de perder o pai, também perdeu a mãe, não é? E aí, porque a mãe saiu para trabalhar em outra cidade e foram viver com os avós. Então, as perdas foram tão significativas para ela e a dor ficou tão forte que ela calou isso, porque essa dor atingiria a imagem da mãe. E ela mais ou menos decretou para si mesmo nunca abordar isso com ninguém, porque ela não queria manchar a imagem que ela tinha da mãe, que era até mesmo uma certa idolatria. Só que isso foi sintoma. Isso foi sintoma. Aquilo que ela não dava conta de lidar, exatamente trouxe sintomas. E aí a gente está vendo. Na saúde ou na doença, a família está implicada. E não é culpar ninguém. Verdade. É entender. Eu acho que a ideia não é, então, uma culpabilização, é ter uma compreensão. Até porque esses pais, eles também já vêm com as suas marcas e eles acabam
nos educando a partir dessas marcas. É E uma muitas transmissão vezes geracional. repetindo aquilo que os pais fizeram com eles. E às vezes nós trazemos essas marcas e a gente também tem que tomar esse cuidado, porque a tendência é que a gente tenha altíssimo potencial para replicar essas marcas na vida também dos nossos filhos. Então Sim, a gente tem que ter esse cuidado. nós somos humanos, a gente tem que ter um olhar para essa nossa humanidade. Não é? Nós aceitamos Jesus, mas nós continuamos com a alma humana, com o corpo Sim. humano. Então, nós trazemos na nossa mente, no nosso inconsciente, nós temos memórias dessas dores. Elas estão marcadas em nós. Sim. Então, eu tenho citado muito nas lives um texto que eu gosto muito, que é de Jeremias 6,14. Ele diz o seguinte: é uma advertência que Deus faz aos sacerdotes sobre a forma de lidar com as dores do povo. Ele diz: curam superficialmente as feridas do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O que eu vejo? Muitas vezes nós queremos camuflar as dores, até como autoproteção. Então, a gente tem a tendência, né, até mesmo assim, no nosso meio evangélico, de minimizar a depressão, outras dores. Ah, isso é bobagem. Não, está lá doendo, tem que ser olhado, tem que ser visto. Né? Sim. É lá como diz Davi, sonda, meu Deus, o senhor conhece o meu pensar, o senhor sabe onde foi a minha estrutura de linguagem que deu origem a essa dor. Os sentimentos, né? O nascedouro dos sentimentos que estão ligados a essa dor. Não é porque não é apenas a lembrança, é o sentimento. A dor está lá. Tem uma estrutura de linguagem que a Bíblia chama de fortaleza da mente, e tem um sentimento. Eles andam junto. Quando comparece, o que faz? A gente nega a dor, a gente não quer tratar, ela fica calada lá dentro, recalcada, e vai fazer sintoma. Então, o nosso corpo vai falar, aquele ponto de vulnerabilidade. É interessante, Ilma, que às vezes a gente fala muito de família, né? Mas a gente tem que entender que primeiro a família começa com um indivíduo que já traz as suas marcas, então muitas vezes é uma pessoa que já vem mal resolvida, e às vezes tem aquela expectativa de que ele vai se casar para ser feliz ou para se resolver. E aí, por alguma razão, ele acaba escolhendo um sujeito também arrebentado, mal psicologicamente, quando não escolhe alguém que tem uma semelhança com o pai ou com a mãe dele, com quem ele tem alguma questão mal resolvida ou codependência, e faz um casamento disfuncional. Porque às vezes a gente fala muito de família disfuncional e a gente esquece que, na verdade, tudo começa no casamento. Eu acho que o primeiro a ser disfuncional é o indivíduo, depois há um casamento disfuncional que acaba adoecendo os filhos. E a gente tem que pensar muito, primeiro, no casal. Ou seja, como esse casal vive a sua vida, essa responsabilidade do pai e da mãe, esses papéis, as funções de cada um, porque é a partir deles que a família vai se constituir. Que os filhos vão olhar esses modelos, vão se inspirar por esses modelos e vão levar para si essas marcas. Então, às vezes esse olhar muito amplo na família, quando a coisa realmente começa dentro de casa, ali com o marido, com a mulher, ali no dia a dia, se eles são companheiros, se eles se amam, se eles se respeitam, como é que é a comunicação desse casal. Tudo isso que vai falar da qualidade desse casamento, que a partir daí vai implicar a geração seguinte que virá desse casal. Eu costumo dizer, Alcione, que o casal, né, a tendência, como você falou, de apaixonar por alguém também doente, também ferido, às vezes até nas mesmas questões, né? Às vezes eu vejo isso em casamentos. Aquela moça que teve um pai alcoólatra, que ela fala, não, nunca vou me casar com ninguém que bebe e tal. E ela, o bonzinho, certinho, ela não se apaixona, ela vai se apaixonar por um outro que já tem uma tendência, porque alguma coisa naquela pessoa
ficou familiar para ela. Então, ela vai por uma via de um certo conforto de algo que lhe é familiar, que só depois vai comparecer. Então, o que a gente vê muito é encontro de feridas. Você sabe o que é encontro de Sim. feridas? Vai machucar o tempo inteiro. Acho que o Greg Hill lançou um livro chamado Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. Duas pulgas e nenhum cachorro. São duas pessoas feridas, machucadas, carentes, que se juntam e agora eles vão se sugar e vão ficar ali se digladiando um com o outro. E aí gera um filho e o filho vai ficar no meio desse embate. Né? Então, eu acho que uma coisa interessante... Suplementar, né? Quando o filho já não vem suplementar uma falta, né? Aquela mãe que está tão decepcionada no casamento, ela recebe aquele filho, ela se encanta por aquele filho e ele passa a ser a sustentação da vida dela. Então, é meio como a gente chamaria de mãe jacaroa, né? Ela engole o filho para ela. Sim. Né? Ela não deixa o pai entrar. Esse filho é doente. Agora, me fala uma coisa, doutora. Vou fazer uma perguntinha mais quente para você aqui agora. Não vai, não. A gente, às vezes, trabalha na clínica, né? E, por exemplo, o meu público que eu trabalho é, sei lá, 90% cristão, que às vezes lê um livro meu. Embora, assim, eu procuro diferenciar esses trabalhos dentro da terapia, eu procuro trabalhar dentro da técnica, não, embora a minha ética acaba, evidentemente, enviesando o meu trabalho. Mas, às vezes, a gente lida com casais tão disfuncionais e aí tem aquele lema, né? Até aquela citação bíblica de que Deus odeia o divórcio. Mas parece que eles acreditam que Deus ama, né? Essa cachorrada que eles vivem. Então, assim, se mantém a instituição casamento, mas se vive muito mal. E o pior, se eles apenas vivessem mal um com o outro, apenas os dois, estaria assim, tudo bem, porque é responsabilidade dos dois. Mas o pior, teve um caso que eu estava atendendo agora há pouco, em que uma criança, um filho de 3 anos de idade, é o conselheiro do pai e da mãe. É ele que separa as brigas, é ele que fala, não grita com a mamãe, é ele que pergunta, mãe, por que você está chorando? Os pais, ele só dorme quando ele deita na cama e junta os pais. Se os dois não estiverem na cama junto, ele não consegue dormir. Então, é o caos. E já é um casamento que já tem mais de 10 anos, esse homem vive na cachorrada, é uma confusão. E aí eu te pergunto, o que se faz nesses casos? Existe algum momento, situação em que o divórcio seria de fato o melhor caminho? Ou seja, esse casamento estaria fazendo muito mais mal do que o divórcio? E se, em certo sentido, existem situações em que, de fato, essa relação conjugal, ela, de fato, ela é muito adoecedora e, às vezes, você não vê muito o que fazer se não realmente conduzir esse casal para uma terapia de separação, porque realmente é uma situação caótica e agora os filhos estão sendo implicados. Eu estava vendo um dado estatístico que pais que envolvem filhos nos seus conflitos, eles têm 6 vezes mais probabilidade de terem transtornos psiquiátricos no futuro. Depressão, ansiedade, transtornos de conduta, uma série de outros transtornos. Então, às vezes você lida com esse contexto dentro de igrejas e você vê que realmente pessoas vivem muito mal e os filhos vão crescendo, observando tudo aquilo. E aí eu te trago essa angústia minha, às vezes eu trabalhando com casais cristãos e você se depara com essa situação. O que você, enquanto uma terapeuta aí de linha cristã, observa e como é que você tenta conduzir esses casos? Na verdade, eu acho que quando se quer, tem como mudar. Porque o que eu vejo muitas vezes é que tem alguns casamentos mesmo que chegam no limite até de agressão física, né? De violência, e tem questões sexuais muito pesadas, e tem algumas situações bem complicadas, bem perversas no contexto familiar. Mas, no geral, um casal que vive em brigas dessa natureza, que bota um filho no meio, eu não consigo pensar, e pelos casos que eu tenho trabalhado, que esse filho vai sair desse meio.
ele vai continuar fazendo a sustentação dessa relação, porque ele precisa do pai e da mãe. E aí ele vai ficar aí nesse meio. Não, eu amo meu pai, mas eu não posso falar isso perto da minha mãe, senão minha mãe vai sofrer. Ah, vai lá, até na aula de família psicossomática, eu faço uma dinâmica mostrando essas questões que acontecem com uma separação. A criança continua no meio. Ela continua sofrendo. E agora numa base de insegurança muito forte. Esse menino de 3 anos, o que vai ser esse menino? Tu vai de pena dele aí. Por quê? Sim. Porque ele está carregando uma carga que ele não vai suportar. Ele pode, uma das possibilidades é ter um surto psicótico no início da vida adulta. Outra, Sim. não conseguir dar conta da vida dele. Eu me lembro de um caso que eu atendi de um rapaz que me procurou, que a mãe tentou sustentar um casamento, uma relação de 30 anos com esse homem a vida inteira na gandaia. Então ele vivia de mulher em mulher, de amante em amante, ela ali orando, orando, orando. Então ele dizia, a nossa família virou um caos completo. Ou seja, 30 anos tentando restaurar aquele casamento e esse homem vivia uma vida louca. E aí eu fico pensando às vezes como que a gente... Eu acho que a própria Bíblia fala, a Bíblia tem escapes, princípios em relação a situações como essa, porque às vezes o divórcio acaba sendo até uma ferramenta para manter a saúde mental, primeiro desse cônjuge e da família que está ali convivendo com esse caos. Estou pedindo para você abaixar um pouquinho seu áudio, Alcione. Ah, é? Está dando eco. Tá. Mas você entendeu o que eu te coloquei? Entendi. Tem situações muito adoecedoras, muito mesmo. A minha preocupação é que nem sempre o divórcio resolve isso. Na minha percepção, o divórcio agrava. Porque a gente vai vendo o casal continuar no embate, porque se eles brigam... Ok? Pode falar. Muitas vezes essa briga, ela, quando separa, né, ela vai continuar existindo, um falando mal do outro, às vezes quando não vai para um divórcio litigioso, e a criança está ali, naquele meio. É um desafio, sabe, Alcione? Cada caso é um caso. Eu penso que a gente tem que trabalhar, até mesmo individualmente com cada um ali, em função de uma terapia de casal, para que haja uma melhoria individual. Porque, como nós estamos falando de saúde mental, veja só, uma criança, um filho que cresce numa família assim, muitas vezes ele se torna o bode expiatório. O que é isso? Ele adoece para manter o casal unido. Sim. Eu me lembro da história de uma menina de 9 anos, que ela teve ela começou a sentir uma febre. Depois da febre, ela começou a ter uma atrofia muscular. Aí ela não conseguia mais andar direito. E aí até que parou de andar. E essa criança passou de médico em médico e ninguém descobriu o que ela tinha. Até que um dia uma pediatra, que tinha também um conhecimento na área psicológica, perguntou para os pais como estava o casamento de vocês quando ela adoeceu. Aí eles pararam, que já vinha lutando há um ano, né, pela aquela situação. E aí eles pararam, e aí a mulher lembrou. Você lembra daquela briga? Ela estava com febre lá no quarto, e a gente começou a brigar, e você falou assim para mim, eu só vou esperar ela sarar para eu ir embora. E ela ouviu. E ela só piorou. Que era a tentativa de manter os pais unidos através do adoecimento. Eu uma vez recebi um paciente no consultório, um rapaz, 20 e poucos anos. A mãe entrou junto, olha só, quando eu abri a porta, ela entrou na frente dele. Sentou com o semblante bem fechado, com muita raiva, e aí ela começou a explicar por que ele está doente, porque ele desmaia no trabalho, ele não consegue mais, ninguém sabe o que ele tem. E essa mulher começou ali a falar dessa doença do filho.
E aí eu só estou esperando ele melhorar, porque eu vou para a roça, vou mudar para a roça. Aí eu falei assim, mas a família toda vai embora? Ele, não, ele vai ficar aí com o pai dele. Eu é que vou embora morar com a minha mãe. E aí eu pedi que ela saísse e fui conversar com o rapaz. Ele falou assim, olha, a única coisa que eu queria era que meus pais se mantessem unidos. Então, quando ele viu a iminência da mãe romper o casamento e ir embora para a roça para morar com a mãe dela, ele sucumbiu, ele adoeceu. E aí ele começou a ter desmaio no trabalho e ninguém conseguia descobrir o que ele tinha. Por quê? Porque essas coisas que o filho não dá conta, a doença que vai dizer. A doença vai falar mais alto, não é? E na sua experiência, você tem assim alguns preditores do divórcio, algumas coisas, algumas características do casal que podem levar. Não vou falar no divórcio, ao caos do casamento, a disfunção desse casamento que pode culminar numa situação de separação. Pode, tem questões muito sérias. Eu já lidei com casais que não teve jeito. Né? Às vezes descobre-se uma pedofilia, descobre-se uma perversão sexual, não é? Uma violência, algumas questões que impossibilitam ali, inviabilizam a conjugalidade. Não, o que eu estou colocando até, não estou nem querendo focar na questão do divórcio. Claro que às vezes o divórcio pode acontecer. A minha pergunta, na verdade, é características de um casamento que às vezes, que se a pessoa não presta atenção, aquilo acaba adoecendo a relação. Sim. Compreende? Sim. Comportamentos de um cônjuge, a maneira como eles lidam um com o outro. Porque eu acredito que o casamento é como se fosse uma plantinha, né? É uma planta que você precisa regar, adubar, você não pode deixar aquilo de qualquer forma. E muitas vezes o casal trata aquela planta de qualquer maneira, confiando que o casamento vai prosperar. E às vezes a coisa começa a ir de mão a pior. Então, o que eu quis colocar foi comportamentos do casal, situações que podem levar esse casamento a se tornar um casamento disfuncional, a ser um casamento ruim. O não exercício das funções adequadas. Uma família ela se torna disfuncional exatamente quando as funções não são exercidas. Não é? Aquela mulher que ela domina as relações, né? Uma dominância mesmo ali de todo o relacionamento, aquele homem muitas vezes omisso, que aceita isso, o desrespeito, a descaracterização, né, do valor de cada um, as brigas, às vezes são brigas tão infantis, né, que cada um tá ali brigando com o outro, até mesmo na implicância, né, quando precisa provocar uma briga, porque o que eu vejo também, Alcione? Pessoas que vieram de lares turbulentos, elas levam isso para o casamento e elas não conseguem viver na harmonia. Sim, como se fosse um vício, né? Familiar. Sim. Não é familiar. Familiar é a Parece que se o sujeito vive, se o sujeito está vivendo bem, parece que ele se sente mal, né? Ele se angustia por viver bem e precisa de uma briga para se reestabilizar. Sim. Para se reaquietar, para voltar ao que é familiar. Alivia, né? Porque a pessoa fica tanto na expectativa de que algo conflituoso vai acontecer, que se não acontece, ela produz. A própria pessoa produz, porque isso apazigua a alma dela. Então, aí vai ter que tratar a origem disso, né? Agora, a comunicação. A comunicação é um dos fatores, assim, um fala uma coisa, o outro entende outra. Então, o tempo inteiro, a comunicação não é eficaz. Não consegue escutar. Então, a gente vai vendo que isso vai adoecendo. Tem um versículo ligado, versículo 15. Se vocês se mordem e se devoram um ao outro, cuidado para vocês não serem mutuamente destruídos. Queda de braço. Eu estava tendo uma aula sobre terapia de casal, eu lembrei dessa live nossa, e aí a nossa professora, a doutora Ana Maria Serra, que é uma das
autoridades aí no Brasil na área da terapia cognitiva, ela fala de 5 áreas de funcionalidade no casamento, que se essas áreas estiverem com problemas, o casamento começa a ter problemas. Eu lembrei da nossa live, vou deixar aqui para as pessoas que estão assistindo essa live. Ela fala 5 áreas de funcionalidade. Uma é como o casal resolve seus conflitos, ou seja, como é que esse casal... Porque os conflitos existem, mas como eles vão lidar com isso? E ela fala sobre a importância do controle cognitivo das emoções, ou seja, o casal saber frear seus impulsos, controlar as emoções e saber resolver os seus conflitos. Depois ela fala justamente dessa comunicação eficaz, ou seja, o conflito ou a relação não pode ser um monólogo, porque às vezes o casal, o cônjuge, ele fala, mas ele não quer ouvir, então o sujeito que fala e não quer ouvir acaba sendo uma relação de monólogo. E hoje o que a gente vê muito é um monólogo, né? Muitos querem falar, todos querem falar, mas poucos querem escutar. Ela fala também da comunicação afetivo-sexual, ou seja, a parte afetiva e a parte sexual desse casamento. Quarto, e eu achei interessante esse ponto, a identidade de interesses, ou seja, o quanto esse casal é companheiro, ou seja, a importância desse casal fazerem coisas juntas. E em quinto lugar, se esse casal tem planos futuros em comum, se eles têm projetos em comum para o futuro. Então ela aborda essas 5 áreas, que são áreas que precisam estar bem ajustadas para que o casamento seja funcional e saudável. Exatamente, O que você acha? né? É a unidade de propósito, né? Qual é o propósito que nós temos de vida? O casal, quando ele desenvolve uma amizade, um companheirismo, uma parceria, que eles conversam, que eles trabalham esses interesses, né, em comum, o casal precisa disso. Precisa. Porque se vive uma conjugalidade, cada um com seus próprios interesses, disperso um do outro, o casal se perde. Se perde. E a vida sexual não vai dar conta disso. Porque muitas vezes eu ouço alguém falar assim, não, a gente briga, mas a gente tem uma vida sexual satisfatória. Não, a gente faz isso, aí muitas vezes o sexo vem como válvula de escape, mas também não se sustenta. Porque são pilares no casamento, né? São pilares. Sim. É preciso Sim. entender e se criar propósito de vida junto, interesse junto, ter prazer de estar um com o outro, trabalhar a comunicação. Tem hora de conflito, muitas vezes não é a hora que você vai conversar. Tá, você está muito nervoso também, vamos dar um tempo, vamos pensar um pouco sobre isso, depois a gente senta e conversa. Mas senta e conversa. Deixa só metabolizar o excesso de adrenalina na corrente sanguínea. É aquilo que se chama de inteligência emocional, né? Inteligência emocional. A gente é capaz de perceber quando a ira está no percurso. Quando você está começando a ficar irritado, você já sabe que está na hora de parar. Que se você falar, vai falar besteira, vai se arrepender depois, vai magoar o outro. Então, essa é a hora que você tem que... vamos dar um tempo, depois a gente conversa sobre esse assunto. Vamos conversar depois? Sim. Porque quando um fecha e não conversa, aí fica difícil resolver o conflito. O conflito é para ser resolvido. Eu não sei se você... pode falar. Do seu. Não é? O meu ponto de vista é diferente do seu. Ora, é uma frase legal. Todo ponto de vista é vista de um ponto. Não é? Eu posso ser capaz de olhar no seu ponto de vista e você ser capaz de olhar no meu ponto de vista e a gente criar, né, uma negociação para que a gente ali crie um consenso para uma solução. Então, e é interessante porque para isso tem que ter empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, você pensar como é que o outro pensa, como é que funciona o raciocínio do outro, porque às vezes a gente só quer saber do nosso raciocínio, do nosso pensamento, e o outro ainda nem falou e a gente já está pensando na resposta. Então, ou seja, não está havendo de fato um diálogo. É mais um monólogo. A resposta enquanto o outro está falando. Não é? Sim. Você não escuta. Você não escuta. Tem um texto bíblico que diz, tudo, porém, que quereis que os homens vos façam,
assim também fazei vós. Então, se eu quero ser escutada, eu preciso escutar. Né? Se eu quero ter uma comunicação eficaz, né? Isso aí eu tenho que trabalhar isso em mim. Então, é uma via, comunicação é uma via de duas mãos, que a gente precisa trabalhar, né? Sim. E eu vou falar uma coisa, como é que você tem visto esse campo da religiosidade, da espiritualidade dentro da clínica, dentro do atendimento? Porque eu acho que esse é um outro ponto que a gente às vezes trabalha, é um campo bastante tenso dentro da psicologia, penso que também dentro da psicanálise, em que a gente vê, porque hoje está comprovado que a espiritualidade saudável ela é altamente produtora de saúde. Por exemplo, eu fui um tempo atrás fazer uma visita no hospital e é muito interessante a gente ver como é que tudo isso, os horários, tudo direitinho para que se faça a visita, você vai ali e ora, e é interessante porque, na verdade, o que esses profissionais percebem é que, de fato, a espiritualidade faz bem para a saúde física, saúde mental, saúde emocional em todas as áreas. Agora, quando essa espiritualidade também ela é disfuncional, quando é uma religiosidade patológica, ela passa a ser uma produtora de doenças. Então, Também. muitas vezes, nós vamos atender as pessoas e você vê pessoas que carregam cargas muito pesadas, têm crenças religiosas muito rígidas, levam isso para o casamento, levam isso para a vida dos filhos. Vou contar só um caso para você, que agora foi uma sacada, assim, não sei se você vai entender a maneira como eu vou colocar, mas eu atendi agora, há um tempo atrás, um rapaz muito religioso, ele era um líder, mas de uma religiosidade muito pesada. E esse moço, quando a gente atende dentro da teoria cognitiva, nós fazemos uma avaliação da depressão, da ansiedade, a gente vai acompanhando. E quando eu faço a entrevista inicial, a ansiedade desse moço, a escala DEC, eu acho que ela vai até 60, dele a ansiedade estava em 50. A depressão, você veja, a escala, a depressão é a partir de 20, a depressão dele estava em 50. E o que acontece? Esse moço era um moço muito religioso e ele tinha um conflito homossexual dentro dele. E com um pensamento de se matar. Um pensamento, uma ideação suicida muito forte e um caso muito grave, muito grave. Já havia tentado suicídio e me veio dizendo que não aceita esse impulso de forma nenhuma e eu fui trabalhando com ele. Mas, na verdade, eu fiz apenas uma pergunta-chave. Eu falei com ele o seguinte, falei, olha bem, eu sou casado, mas eu também tenho os meus impulsos. Mas não quer dizer que o meu impulso, por si só, é errado. Aí usei a linguagem bíblica. Falei, veja, a Bíblia fala da tentação, que nós temos inclinações. Eu falei, então, antes de você querer se livrar desse impulso, você vai ter que precisar acolher esse impulso, aceitar que você tem esse impulso, para você saber lidar com esse impulso, porque todos nós temos impulsos. E não quer dizer que você vai praticar, não quer dizer que você está vivendo o impulso, mas que você tem esse impulso e aceite esse impulso para a gente, até para você saber trabalhar melhor esse impulso. Ou seja, acolher ali aquela inclinação, porque ele tinha um legalismo tão violento dentro dele que a ideia só de ter esse impulso já era algo assim, estou no inferno e minha vida está acabada. E quando eu tentei flexibilizar mais isso, foi muito interessante. Eu fiz é um caso de acompanhamento, mas com 3 sessões a depressão que já estava em 50 caiu para 18, né? Foi uma mudança muito brusca. E aí o que eu percebi é que a crença religiosa muito radical é que estava produzindo uma depressão, uma ansiedade em alto nível e até levando esse moço à iminência de cometer um ato de suicídio. Como é que você tem trabalhado aí com esse campo da espiritualidade na família e na clínica? A religiosidade exacerbada adoece o sujeito, né? A gente sabe disso, a gente vê quantas pessoas doentes aí na alma, né? Camuflando suas dores por conta de uma religiosidade. A questão aí que você falou do rapaz com depressão, a depressão, tem um psicanalista
eu esqueci agora o nome, o primeiro nome dele é Mauro, não me lembro o sobrenome. Mas ele usa um conceito da depressão muito interessante. Ele diz que é cair antes da queda. Quer dizer, eu tenho uma queda que eu estou vislumbrando que eu posso cair, eu tenho algo que está me tentando, algo que está difícil lá dentro de mim. Então, é mais fácil eu cair na depressão, estou usando numa linguagem racional, mais fácil eu cair na depressão do que eu cair nisso aqui que vai me destruir. Então, a pessoa vê a depressão como uma saída, porque ela tem medo da queda. Ela não encara o que está acontecendo dentro dela. Então, o discurso religioso, muitas vezes, ele pode ser um discurso onde a pessoa não vai lidar com o seu sentimento, não vai lidar com a tentação, não vai lidar com o que está acontecendo, não vai nem examinar por que isso surgiu na vida dele, né? O que é a direção desse desejo dele? Está vindo em que via? Né? Quem que ele quer botar ali naquele lugar? Por que ele está procurando esse pai? Não é? Então, muitas vezes, ele está lá com questões para serem tratadas da própria história de vida dele, que são todos depositados ali, naquele desejo homossexual, que ele precisa lidar. E aí eu acho que nessa condução, pela via emocional, pela via da construção psíquica dele, quando você começa a trabalhar isso, você vai trabalhar crenças e valores. Principalmente valores espirituais, não é? Porque é interessante sim. Pode completar, doutor. Não, porque você não pode entrar muito na questão religiosa do sujeito, né? Cada um tem ali seus, sim, exatamente. suas crenças. Mas eu achei interessante porque ele tinha uma crença tão rígida. Eu até citei meu exemplo. Olha, eu sou casado, mas eu também tenho impulso. Se eu vejo uma mulher, sei lá, eu posso ser tentado. Agora, eu não quero. Agora, é o fim do mundo, né? Eu preciso aprender a lidar com os meus impulsos. A gente vive em sociedade, né? Às vezes você tem. Acho que alguém perguntou uma vez, não sei se foi para a esposa do Billy Graham, foi algum desses líderes aí, grandes, e perguntou assim: vem cá, você é casado com esse grande líder espiritual? Me fala uma coisa, você já teve vontade alguma vez de largar ele, se divorciar? Ela falou: não, nunca isso passou pela minha cabeça, mas eu já tive várias vezes vontade de matá-lo. Então, nós às vezes temos inclinações, impulsos que a gente precisa saber lidar com essas coisas, mas que se nós tivermos regras muito rígidas, aquilo vira um inferno. Por exemplo, uma coisa que de vez em quando eu estou atendendo casos assim é de pessoas com toque religioso. Pessoas que vivem um inferno mental. Pessoas que sempre estão se sentindo em dívida, vão orar, sempre estão se sentindo culpadas. Teve um líder que eu fui atender, um religiosismo tão pesado que ele começou a ter pensamentos obscenos com Deus. Eu não posso nem falar aqui para não assustar os pensamentos que vinham na cabeça dele. É comum. E ele me falou assim: a minha vontade é me matar. A minha vontade é me matar. O cara, quando vai subir para o púlpito, de repente vem aquela coisa horrorosa na cabeça dele. Mas aí você vai analisar a estrutura psicológica. É uma pessoa que tem tantos regramentos, é um perfeccionismo tão exagerado, e isso dentro do campo da religiosidade, isso às vezes acaba aflorando e a fé dela acaba virando um inferno. Sim, os pensamentos invasivos, então, Alcione, a gente vê o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, no religioso, ele vai sempre para esse campo. Os pensamentos eu digo para os meus alunos que nós aí. Cristãos, se adoecemos, estamos com o pé no toque. Isso quando o adoecimento não é uma esquizofrenia, que a pessoa tem delírios e alucinações, e o religioso, ele tem delírios e alucinações com Deus. Ele passa a ser assim, secretário da Santíssima Trindade. Sim. Todo dia tem ali uma mensagenzinha, não é? Por quê? Sim. Porque ele tem realmente um transtorno psíquico, e muitas vezes esse transtorno nem é olhado ali de uma forma, para de tomar remédio,
E aí tem lá um surto psicótico e vai trazer esse contexto religioso para dentro do surto psicótico dele, né? Então, eu acho que essa questão de saúde mental, né? Na igreja, hoje, nós que lidamos com muita dos nossos pacientes são cristãos, essa questão da saúde mental ela precisa ser olhada com certo cuidado, né? A pessoa tem essa religiosidade radical, ela vem de uma criação, ela vem de um monte de regras, ela aprende muito mais o que não pode do que o que pode, e aí chega uma hora que isso é um vacilo, a pessoa não compreende a dimensão da graça, não consegue confessar, não quebrando o coração, aí ela só se vê assim, um Deus punitivo, um Deus que vai atacá-la. Né? E a gente tem que ter esse cuidado, né, na educação dos nossos filhos, como é que a gente vai transmitir esse evangelho saudável, porque do contrário esse filho vai crescer com todos esses adoecimentos e mais tarde ele vai repudiar essa espiritualidade ou vai ser um adulto que vai replicar a nossa doença religiosa também nele. Eu vejo isso, Alcione, muito com a vida dos pais, sabe? A espiritualidade que os pais vivem em casa, isso é da coerência, né? Entre discurso e comportamento, a vida familiar, contribui muito para os filhos amarem a Deus e quererem viver uma vida espiritual saudável. Agora, num ambiente de briga, de conflito, né? Que vai para a igreja, volta para casa, com aquele conflito todo, nunca se resolve, o que está adiantando essa vida, né, religiosa? Não está adiantando de nada, não está promovendo mudança. A gente vê tantos bandidos que estão aí na rua, com o nome deles é Isaías, Jeremias, Joel, né? Não é? Porque são filhos de crente. Estão aí com toda essa revolta contra o sistema religioso e, às vezes, contra Deus. Né? Então, a espiritualidade saudável vem de uma família que leva a vida espiritual a sério, comprometida. Que não é que não tenha problemas, porque toda família tem, não existe família perfeita, mas é uma família que resolve seus problemas, que senta junto, que conversa. É isso que dá consistência. Eu tenho visto que, assim, pelo menos dentro do que me parece na leitura dos evangelhos, e até algo que eu tenho tentado implementar na minha vida, porque eu acho que cada um fala a partir da sua história. Eu vim de um contexto religioso que até me ajudou, por um lado, a escrever sobre isso. Eu escrevi 2 livros, um sobre contaminação espiritual e o outro sobre abuso. Mas nesse livro eu trabalho muito a temática do perfeccionismo, que é também um perfil meu, foi uma área que eu vim melhorando. Mas o perfeccionismo caminha muito de mão dada com o legalismo, ou seja, esse excesso de regramentos. Mas eu pensei que era um problema só meu na época. Mas, na verdade, quando eu fui me voltar para os autores, por exemplo, Dave Simmons diz que o perfeccionismo é praticamente a temática mais comum nos consultórios. O Mark Bubeck diz que a culpa infundada é a principal doença dos cristãos. Eu comecei a olhar vários autores e ver que, de fato, há algum problema na mentalidade evangélica que, embora nós falemos da cruz, embora nós falemos da graça, existe algum defeito na nossa cultura, na nossa teologia, que faz com que a graça se torne menos atrativa. Aliás, hoje em dia, o sujeito, quando ele fala da graça, ele tem que até se explicar. Porque a graça ficou até queimada. Não, graça pode tudo. Ela está banalizada. Então, isso faz com que os cristãos se identifiquem mais com um religiosismo de pode isso, não pode aquilo, com um alto padrão de exigência. Isso vai drenando as suas energias e isso vai fazendo com que a vida espiritual ela se torne um tanto quanto problemática. Uma das coisas que me ajudou foi menos regras, mais relacionamento com Deus.
que eu acho que é o que acontece, por exemplo, na relação de um casal. Eu sempre penso, por exemplo, na relação de um casal, de um pai com um filho. Como é que essa relação se estabelece? Através de uma relação. Você não tem muito regras. Quando estudei o tema do religiosismo, eu descobri que os fariseus tinham mais de 600 regras diárias. Você já imaginou que loucura? E Jesus, de algum modo, ele veio para quebrar regras. Por exemplo, ele sentou para comer, o pessoal pensou assim, ele não vai lavar a mão para comer, não? Aí chegou dia de sábado, mas peraí, ele cura no sábado? Então Jesus deu um chute nesse tanto de regra. E você veja que o evangélico é muito apegado a regras. A gente tem muito, pode isso, pode aquilo, pode tatuagem, não pode tatuagem. E isso acaba tirando o foco principal, que é a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus, que flui a partir de uma espontaneidade, uma espiritualidade que vai se dando no dia a dia. Isso é graça. Eu tenho acesso a ele, eu posso me relacionar com ele. Aquele monte de regras que pesava, eu não estou preocupado com as regras, eu estou preocupado com a minha relação com ele. E eu tenho o Espírito Santo que me ajuda nisso. Então, quando eu entendo o preço pago, né, o sangue derramado, eu vou me relacionar com Deus não por essa via de que eu tenho que ser aceita por ele, então eu tenho que fazer tudo perfeito. Eu tenho que ser amado por aquilo que eu faço, né? Então, aí vem muitas vezes o ativismo religioso, que é essa tendência de querer provar para Deus que você é bom. Assim, Sim. papai, olha como que eu sou boa, eu estou fazendo tudo para você. E teve uma vez eu fiz um post sobre perfeccionismo, um irmão sabiamente respondeu assim: perfeccionismo é um pedido de amor pelo que se faz. Olha que interessante. O perfeccionismo é um pedido de amor pelo que se faz. Sim. O sujeito está tão preocupado em fazer, o que ele quer com isso? Exatamente. E, na verdade, há um ganho. Né? Ele está querendo alguma coisa nessa relação. Só que isso cansa com o tempo. Né? Isso chega uma hora que o sujeito se exaure. Tem que vigiar a hora aí, senão a live cai e não consegue salvar. Acho que já está acabando. Como é que eu nem sei como é que salva, não? Menina, eu liguei 9, então nós já estamos acabando, doutora. Faltam quantos minutos? Eu acho que falta 5 minutos. Acho que 5 minutos a gente tem que encerrar. Que eu ia falar como é que eu vejo essa construção do perfeccionismo. É uma identidade frágil, então preciso provar. E eu vejo, quando Jesus estava no deserto, na tentação, o diabo foi lá e ele vai exatamente na identidade dele. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A resposta de Jesus dá a resposta para nós. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo? Eu posso ter fome de comida porque eu estou em jejum, mas eu não tenho fome de identidade, porque antes de vir para cá, eu ouvi do meu pai, tu és o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Então, perfeccionismo é tentar transformar a pedra em pão. Isto é, ser amado por aquilo que faz. Jesus não precisou transformar a pedra em pão. Agora, veja bem, por que isso entrou na cultura dos evangélicos? Hein? Por que esse farisaísmo, esse religiosismo, ele se infiltra na nossa teologia, na nossa forma de ver Deus, de se relacionar com Deus? E essa é uma questão que me chamou a atenção. Deixa eu só te falar aqui, Alcione, para você salvar. Na hora, eu acho que você devia encerrar agora. Encerra, a gente volta e conclui. Encerra, não é? Quando você vai encerrar. E aí vai aparecer a opção compartilhar no History. Ali você clica em compartilhar que vai ficar salvo no History, tá? Mas agora clica aí nesse X e encerra e salva no History, tá bom? E aí nós voltamos. Você entra de novo. Só para a gente concluir. Para entrar? Não, tá, primeiro agora tem que clicar no... Encerra. Virgínia, ajuda ele aí. Encerra. Tá, vou encerrar aqui, peraí. Vou entrar de novo. Você vai clicar em compartilhar. Embaixo vai aparecer as opções.
Tá A bom. gente volta. Pessoal, então vamos encerrar aqui e já voltemos.